vem de Ti, ó Pai. O Senhor domina sobre tudo. O Senhor, ó Pai, contigo está a força, o agradecer. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos, ó Pai, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, ó Pai. O Senhor nos concedeu, ó Deus, em Cristo, a vida, ó Deus, eterna, concedida, ó Pai, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Para isso, não podemos jamais pagar com nossos esforços, com todo o nosso trabalho, com toda a nossa justiça, como diz a Sua palavra, são como um trapo de imundícia. Misericórdia de nós, ó Pai, pois pecamos contra Ti. Nos ajude, ó Pai, a crescer em sabedoria, no conhecimento da Tua palavra, ó Deus. Também nós Te louvamos com nossos dízimos, ofertas, ó Pai, para que haja mantimento nessa casa. Ó Deus, que o Senhor possa nos consagrar ao Teu serviço, para a glória do Teu santo nome, para o avanço, ó Deus, do Teu Evangelho, para a edificação, ó Deus, da Tua igreja e, acima de tudo, para a glorificação do Teu nome, ó Deus. Obrigado, Deus, por este momento de estar na Tua presença, privilégio, Senhor, para cada um de nós, como filho do Senhor, poder, um dia como esse, estar na Tua presença, para ouvirmos a Tua palavra, aquilo que o Senhor, Deus, tem para falar para nós, que nós possamos, ó Deus, coração, obedecer, ó Pai, pois assim, Deus, nós importa, Pai, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Assim, oramos e agradecidos, ó Pai, em nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Vou apresentar, meus irmãos, no momento nós vamos agora passar a palavra. Está aqui mais uma vez conosco, o nosso irmão Mateus, assim está com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Para mim sempre é um privilégio estar aqui com os irmãos para partilharmos a palavra do nosso Deus, palavra essa pura, palavra essa que nos exorta, que nos mostra o caminho pela qual nós possamos obter a salvação do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Você que tem Bíblia, abra comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Não sei se os irmãos lembram, a última vez que eu estive aqui eu falei sobre o efeito da palavra no nosso coração, o que causa no nosso coração o efeito glorioso da palavra de Deus, nos convencendo do pecado, nos mostrando o caminho pela qual devemos trilhar. E hoje eu quero novamente fazer uma afirmação da inspiração da palavra de Deus e também falar a respeito dos perigos, que corremos no tocante ao falso ensino e a falsos mestres. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Ouça com fé. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo ao Senhor graça para que fale conosco. Bendito Deus, eterno Pai, Deus de graça, de verdade. Pai, nós louvamos o Senhor
pelo privilégio de estarmos aqui no dia do Senhor para adorar a Ti, para cultuar o Senhor, por já termos, ó Deus, adorado o Senhor por meio da leitura da Tua palavra, por meio dos louvores, e queremos rogar ao Senhor, Pai, para que assim também nós o adoremos, ouvindo a Tua palavra, Senhor, aprendendo de Ti. Então eu rogo ao Senhor, no nome de Jesus, abra, Pai amado, o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, nos auxilie, para que quando a Tua palavra seja exposta, Senhor, os nossos corações possam recebê-la como ela é, como a palavra genuína e santa do Senhor. Continua conosco, Pai, tudo isso te peço, crendo no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu havia falado outrora, eu falei a respeito do modo relativizado que está nos nossos dias. De como verdades absolutas nos nossos dias parecem coisa de outro mundo. De que verdades fundamentais, principalmente relacionadas à fé cristã, são rejeitadas por muitas pessoas. E vemos nos nossos dias pessoas que têm se levantado, pessoas essas que têm se levantado contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, por ter o peso e a autoridade de Deus, porque ela foi nos dada pelo próprio Senhor. Cada texto, cada palavra, cada capítulo que temos nas Sagradas Escrituras, os 66 livros que temos nas mãos na Bíblia Sagrada, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que homens santos da parte de Deus redigiram o santo livro, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Sabemos que nela, na palavra de Deus, não contém erros. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela é a verdade do Senhor. Nela nós encontramos o caminho para a salvação. Jesus diz isso para os saduceus e fariseus, no tocante ao examinar as Escrituras. Ele: cuidai-vos, examinai-vos, pois, as Escrituras, porque cuidai-vos ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, testemunham da minha obra. Só que temos pessoas, irmãos, pelo fato da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, carregar essa verdade, de ela ser a própria verdade do Senhor, ela é atacada e tem muitos inimigos. Nós sabemos que o nosso mundo ele é controlado pelo sistema pecaminoso, onde Satanás impera e reina nesse mundo, não falando do globo terrestre, não, mas desse sistema, do sistema pecaminoso, da pecaminosidade que influencia e que vive no mundo. Eles odeiam a verdade de Deus, eles não amam ouvir a verdade de Deus. Por isso que a Bíblia é atacada século após século. As pessoas tentam atualizar as Escrituras, elas tentam mudar as Escrituras, elas tentam adaptar as Escrituras às suas ideias, às suas filosofias, aos seus pensamentos vãos, mas ela permanece inalterável, ela permanece infalível. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que a terra e o céu passarão, mas as minhas palavras, elas permanecerão, Jesus diz, eternamente. O salmista diz: a tua palavra permanece ou permanecerá eternamente no céu. Tudo vai passar, irmãos, mas a palavra do Senhor permanece verdadeira, suficiente, inerrante e infalível. Palavra do Senhor. Só que os dias que vivemos, tem muitos líderes se levantando, pessoas que se dizem sábias aos seus próprios olhos e que querem distorcer a palavra de Deus. Você vê que isso é algo muito estranho nos nossos dias. Basta você começar o evangelismo e chegar em algumas esquinas ou em algumas praças, ao pregar o evangelho, você vai ver que há pessoas que não creem na Bíblia Sagrada. Há pessoas que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que é a palavra de homens. Que há pessoas que negam a inspiração e a inerrância das Escrituras. Nós vemos isso na prática, na dinâmica da igreja, principalmente quando saímos para o evangelismo. Ontem, à noite, estava evangelizando com jovens lá na Praça São Francisco, lá em frente à sede,
na Najib Mudran, e eu encontrei um senhor que é agnóstico, misturado com ateísta, e diz que é ateísta. E eu falei para ele a respeito de Jesus, do Evangelho, mas ele disse que não crê dessa forma. Ele falou assim: não, é o seguinte, a Bíblia ela precisa ser atualizada. Ele falou para mim, os jovens devem tomar um susto quando eu digo, a Bíblia precisa ser alterada em algumas partes. Eu não creio que aqui, a serpente, a maçã, aquela historinha ali, eu não acredito que aquilo foi verdade. Aquilo foi só uma metáfora. Aquilo não é verdade. Você entende? É algo que nos nossos dias você não precisa ir muito longe para ouvir esse tipo de coisa. Temos em púlpitos de igreja hoje pessoas declarando que a palavra, que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, sendo que pelo contrário, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E muitos têm sido influenciados, levados de forma leviana a crer nesse tipo de coisa. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos que têm entrado de forma sorrateira no seio da igreja, que tem alastrado e destruído igrejas no mundo. A teologia liberal, pregada por Satanás desde o princípio, onde Deus havia dado um mandamento para Adão e Eva, que eles não haviam de comer daquele fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, mas que Satanás diz para ela: mas será se é assim mesmo? Então já é uma teologia que desde o princípio Satanás tem feito de tudo para que as pessoas creiam desta forma. E que tem pessoas, irmãos, nos nossos dias, que às vezes não é nem influência de Satanás, mas são levadas pelo engano do seu próprio coração pecaminoso e que querem distorcer a palavra de Deus, que querem e se rebelam, se tornam inimigos de Deus pelo fato de rejeitar as Sagradas Escrituras. Na mesma carta, no capítulo 3, no versículo 16, olha o que Paulo diz de forma enfática para Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Não é só uma parte dela. Não é somente o Antigo ou o Novo Testamento, ou um certo livro da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela saiu da boca do Altíssimo. Homens santos foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever as Escrituras. Mas o que o texto e o que Paulo estava querendo ensinar para Timóteo? Timóteo era um pastor jovem da igreja de Éfeso no primeiro século, e Paulo manda essas cartas para ele com o intuito de fazer com que ele, como pastor, permanecesse no ensino fiel às Escrituras. Paulo já havia elogiado a ele pelo fato de ele, desde criança, por ter aprendido da sua avó e de sua mãe a respeito da verdade de Deus, e de ter guardado essa verdade no seu coração, e que agora, como ministro do Senhor, aquele que é arauto de Deus, como ele mesmo bem diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo, como pastor, como ministro do Evangelho, ele deveria agora se posicionar diante de Deus e do povo de Deus e pregar genuinamente fiel à palavra do Senhor, na sua simplicidade, como ela é, como ela foi revelada, como ela foi dada por Jesus Cristo aos apóstolos, na sua simplicidade. Por isso que Paulo faz a Timóteo, ele conjura Timóteo, ele exorta Timóteo. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 4: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu rei. Por que eu estou te conjurando? Ao versículo 2: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo roga a Timóteo, conjura Timóteo, não só diante dos homens, mas perante Deus, que há de julgar vivos e mortos mediante a sua volta, mediante o seu juízo, que há de julgar vivos e mortos, que ele, como ministro eleito pela igreja, chamado por Deus,
deveria pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Ele diz: conjuro-te, Timóteo, que pregues a palavra de Deus. Pregues a palavra de Deus. Irmãos, o mais perigoso nos nossos dias não é somente aqueles que se intitulam ateus, aqueles que se intitulam filósofos, que não creem em Deus. O mais perigoso e eficaz ataque à palavra de Deus tem sido forjado principalmente por aqueles que pensam crer na Bíblia, que dizem crer na Bíblia, mas que duvidam da sua perfeita suficiência. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitos creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que parece que a Bíblia somente não é suficiente para ele. Há pessoas que dizem que a Bíblia, que creem na Bíblia, mas que parece que precisa de algo a mais. Parece que a Bíblia não é suficiente. Parece que para essas pessoas há uma ineficiência nas Escrituras. É como se as pessoas dissessem: eu creio na Bíblia, mas eu gosto de usar um óleo ungido. Eu gosto da Bíblia, mas eu compro a rosa Salom, a rosa de tal denominação. Eu creio na Bíblia, porém, só que eu preciso fazer a campanha de 7 passos para poder alcançar a vitória. Coisas essas que a palavra de Deus não nos ensina. Coisas essas que a palavra de Deus abomina e condena. Não é que a palavra de Deus nos ensina. Então parece que muitas pessoas dizem crer na Bíblia, mas vivem como se ela não fosse suficiente para a sua vida. Pessoas que dizem crer na Bíblia, mas quando passam pelo sofrimento, elas abandonam a fé. Pessoas que creem na Bíblia, dizem crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando passam por necessidade, eles querem se desviar dos caminhos do Senhor. Aqueles que creem na palavra de Deus, essa palavra viva e eficaz, eles receberam a mente de Cristo. Eles são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz que assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aquele que tem a Bíblia como inspiração divina de Deus, ele entende também, não pelo seu próprio conhecimento ou pela sua própria força, mas ele sabe que foi impresso nele a vontade do Senhor. Que Deus, pela sua graça, o auxilia e o ajuda a compreender que Deus é suficiente na sua palavra para satisfazê-lo nesse mundo e no mundo por vir. Aqueles que têm a Bíblia como suficiente, eles não precisam de mais nada, porque todo o conselho de Deus já nos foi revelado no santo livro do Senhor, no santo livro que é a palavra de Deus. Como muitos não creem na Bíblia, na palavra de Deus, assim eles recorrem à perícia humana, recorrem nos campos da psicologia. Não precisa de um psicólogo. Eu não estou dizendo que essas coisas são boas, usadas no seu devido momento, e que podem sim glorificar a Deus, mas muitos rejeitam a palavra e querem usar como prioridade a psicologia, a administração, o governo, a política, usar o entretenimento, ou o que mais pensam que pode suprir alguma coisa do seu coração, quando que não. Quando o vazio que tem no nosso coração só pode ser preenchido quando ouvimos a palavra de Deus, quando essa palavra é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo, quando entendemos a obra de Cristo pela iluminação do Espírito Santo, a obra graciosa de Cristo na cruz do Calvário. E quando Paulo fala para Timóteo, conjurando ele a que pregue a palavra, Paulo está falando a respeito disso, de que ele anunciasse a obra de Jesus, de que ele pregasse somente o Evangelho simples do Senhor Jesus, que ele anunciasse a boas novas de salvação, que ele lutasse para que o povo de Deus não fosse enganado pelos falsos mestres e pelos falsos profetas dos seus dias.
Eu estava lendo um livro, estou lendo um livro ainda, chamado Suficiência em Cristo, de John MacArthur, um grande pregador dos Estados Unidos. E ele disse que um certo líder cristão se declarou que crê que nunca haverá um avivamento nos Estados Unidos até que tenhamos em Congresso Nacional constituído por crentes. Ele deixou de lado esse homem, o pastorado, e está agora trabalhando para eleger crentes para cargos políticos. Ou seja, ele acredita que pode conseguir um avivamento através da política, o que nunca conseguiu através da palavra de Deus. Você vê que nós vemos isso em alguns crentes, como muitos conseguem ficar desesperados rapidamente e tirar o seu foco de Cristo. Ah, mas o governo agora está assim, agora pronto, meu Deus, acabou-se. Ah, porque esse governo está no poder, agora acabou-se, estamos afundados. Ah, porque Deus só vai trazer um grande avivamento para o Brasil quando todo o parlamento, todo o congresso for todo mundo crente, querendo e achando que a política pode trazer avivamento para alguém, quando não. O autor do avivamento é Deus, e Ele faz com que o avivamento aconteça por meio da sua palavra, unicamente por meio da sua palavra, unicamente. É viável que o crente entre na política para glorificar a Deus, mas Deus também não usa a política como meio principal para avivar o seu povo, para trazer a convicção de pecado para o seu povo. Deus usa a sua palavra. Por isso que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, preocupa-te em quê? Em pregar a palavra, não pregar filosofia, não pregar ideias, não pregar política, mas pregar a palavra, pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que escassez temos nos nossos dias de pregadores, ditos pregadores, pastores, que estão deixando de lado a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que estão usando mensagens motivacionais para encher a igreja, mensagens técnicas que ludibriam o povo com as suas falácias, com as suas falsas doutrinas, para enganar os incautos, com as suas mentiras que não glorificam a Deus. Quanto que tem, irmão, de igrejas abarrotadas e cheias, atrás de pregadores, que pregam, que dizem que você é o ponto fraco de Deus. Nós não vemos isso na vida dos apóstolos, nós não vemos isso na vida de Cristo. A nova geração que tem se levantado dos coaches, de festas gospel para jovens, de culto somente para jovens, voltado somente para jovens, de pregações humanistas, onde a Escritura afirma que o crescimento do povo de Deus e da igreja e os meios pela qual são usados não são meios humanos. Você vê que os líderes religiosos, eles estão obcecados para promover o crescimento da igreja através da generosidade humana, através de métodos carnais humanos. Não, vamos pintar toda a igreja preta, vamos botar uma faixa rosa atrás e vamos botar umas luzes para ficar que nem um clube. Tem muitas igrejas hoje que parecem um clube. Tem muitas igrejas hoje, irmãos, ditas cristãs, que tem bar dentro da igreja para os jovens, para atrair jovem. São líderes usados pelo diabo, falsos mestres obcecados por promover o crescimento de uma falsa igreja. O que atrai o eleito, o povo de Deus, é a pregação genuína do Evangelho. O poder de Deus, Paulo fala para os Romanos no capítulo 16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que devemos pregar, não são métodos carnais que vamos usar, não é o evangelismo todo mundo de rosa que vai influenciar alguém. Não!
Deus não precisa dessas coisas, e isso desagrada ao Senhor. E isso vai contra a obra de Deus. Não precisamos de novas técnicas. Não precisamos de coach nos púlpitos, de palestrantes emocionais. Precisamos de homens como Paulo, como Lutero, como João Calvino, como John Knox, como Jonathan Edwards do século XVII, que pregavam um genuíno e simples evangelho, o evangelho de salvação. Não precisamos desses pregadores churumelas que pregam mentiras no púlpito. Precisamos de homens fiéis à palavra de Deus, que estão dispostos a dar a sua vida para alimentar o povo de Deus de forma fiel, tendo respaldo somente na sua palavra. Irmãos, o interessante é que esses pregadores, eles pregam para agradar o povo. Quando você lê as Escrituras, qualquer pessoa que lê a palavra de Deus com discernimento, com auxílio do Espírito Santo, não há texto que nós não somos consolados, exortados e repreendidos pelo Senhor. Eles usam a Bíblia de forma distorcida para que aquelas pessoas permaneçam nos seus pecados. Ele não os adverte. E a Bíblia do Senhor é bem clara: se tu vê o teu irmão andando no caminho que é para a morte, tu deves avisá-lo. Se tu não avisar, tu é culpado do sangue dele. Nós somos colocados por Deus no meio da igreja para anunciar também as boas novas de salvação, para pregar esse evangelho, para anunciar essas boas novas de salvação de forma humilde e simples, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Irmãos, não existe momento ou ocasião para pregar a palavra de Deus. É no momento que você está tomando sorvete, é no momento que você está na fila de um banco, de uma lotérica. Você deve pregar este evangelho. Você deve anunciar esta palavra fiel e verdadeira do Senhor. Nós somos chamados para isso, para pregar esse evangelho. Agora olhe comigo o versículo 3 do mesmo capítulo. Ele continua dizendo para Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Vocês entendem o que Paulo está querendo dizer aqui? Pois haverá um tempo. Que tempo é esse? Paulo diz para Timóteo que haverá tempos, Timóteo, que as pessoas não vão querer ouvir o que você está pregando, porque é a verdade. Haverá um tempo que as pessoas se voltarão, darão as costas ao Evangelho. Haverá um tempo que as pessoas não querão mais ouvir sobre arrependimento, sobre o Evangelho, sobre a vinda do Senhor, sobre o julgamento final. Haverá um tempo, Timóteo, em que as pessoas se rebelarão contra a verdade do Senhor. E você mesmo assim deve pregar, por mais que rejeite essa palavra. Irmãos, você não acha um pouco parecido com o que estamos vivendo? Com o que estamos vivendo agora? Tempos também de trevas, por mais que sejamos a luz que vivemos nesse mundo, que temos a mensagem do Senhor, mas são dias escuros, espiritualmente falando. São tempos trabalhosos, onde vivemos em dias de homens amantes de si mesmo, orgulhosos, soberbos, incrédulos, que rejeitam a verdade de Deus, que odeiam a palavra de Deus. Esse também é o nosso tempo. Tempo que, quando a palavra de Deus é pregada em praça pública, na igreja, as pessoas ficam incomodadas, elas sentem que como coceira nos ouvidos também. Elas não amam mais, não tem mais aquele entusiasmo no coração de receber a palavra de Deus. Elas se sentem insatisfeitas quando Deus as corrige. Elas não se sentem mais felizes com a repreensão do Senhor, sabendo que Deus faz isso com nós, porque somos seu povo.
E somos o seu filho. E não há filho a qual o pai não corrija. Não há. O filho que não recebe correção do pai é um bastardo. Não é um filho. E nós, como povo de Deus, não podemos ser encontrados como aqueles que sentem coceira nos ouvidos quando ouvimos a verdade de Deus. Devemos abrir o nosso coração para que Deus verdadeiramente plante a sua palavra em nosso coração. Que sejamos encontrados envergonhados e constrangidos pelo amor de Deus. Que apesar de nós, apesar do nosso coração pecaminoso, Deus se revela no domingo, numa quinta-feira, num dia maravilhoso, onde você abre a palavra e Ele fala com você de forma graciosa. Nós devemos dar glória a Deus, irmãos. Devemos louvar a Deus por isso. Pelo fato de Deus ainda falar conosco por meio da sua gloriosa palavra. De forma fiel e verdadeira. E ele continua dizendo no versículo 4: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha só o versículo 4: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a quê? A fábulas, a histórias, a pensamentos estoicos, a influência grega, a filosofia pagã, a coisas que desagradam a Deus. O homem, por natureza, ele já faz isso. Ele já se inclina, por causa do pecado no seu coração, para aquilo que distorce a palavra de Deus. Nós, por natureza, não queremos a Deus, por causa do pecado. Alguém só começa a desejar Deus quando Deus faz com que ele nasça de novo, quando ele recebe uma nova natureza no seu coração, quando ele recebe a natureza de Cristo Jesus no seu coração. Então Paulo trata disso de forma muito cuidadosa com Timóteo, pelo fato de ele ser pastor daquele povo e de cuidar daqueles irmãos em Éfeso. E é algo tão atual para nós, é lermos esse texto, olharmos para o cenário que estamos vivendo, para os ditos religiosos, para os ditos cristãos, e vermos tão claramente o que está acontecendo no meio daqueles que se dizem povo de Deus. Claramente. Onde temos nas redes sociais, no nosso cotidiano, falsos mestres, pregando doutrinas, mensagens, pregações, falsos mestres, para agradar as pessoas, para suprir a cobiça e o desejo daquelas pessoas pelas coisas do mundo. Mas, irmão, você fala dessas igrejas, e por que essas igrejas estão cheias? João nos ensina na sua primeira carta, no capítulo 4, a que provemos os espíritos se eles são de Deus. João diz que aqueles que ouvem os falsos profetas e creem neles é porque eles são do mundo. E o que esses falsos profetas pregam é a respeito das coisas do mundo. Por isso que ele dizia: o mundo os ouve, porque eles falam do mundo, porque eles vivem para este mundo, porque a sua concepção de vida é limitada a esse mundo. Eles não têm a nova natureza. Eles não entendem o que Paulo diz em Colossenses 3: buscai-vos, pois, as coisas lá de cima, do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus o Pai. Pensai nelas, nas que são do alto, nas que são de cima, não nas daqui da terra. Não nas daqui da terra. Tomemos cuidado, irmãos, para que não sejamos enganados por esses falsos mestres, por essas falsas igrejas, por esses falsos pastores, principalmente nas redes sociais, por esses que têm se levantado e que se dizem servos do Senhor, quando na verdade são lobos devoradores, que muitos com as suas pregações estão anestesiando a consciência de muitos, fazendo com que eles sejam condenados eternamente para o inferno.
Porque o que tem sido pregado na maioria das igrejas hoje, pasme, não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é o Evangelho. Tome cuidado com isso. Paulo diz também aos Efésios, para que nós não sejamos como crianças inconstantes, que somos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Cuidado com qualquer ensinamento. Examine esse ensinamento se é de acordo com a palavra de Deus. Se essa pessoa está expondo o texto de forma fiel. Se esse pastor é fiel, se esse pastor é bíblico, se esse irmão prega realmente a palavra. A igreja, nós como povo de Deus, devemos reagir como aqueles bereanos, onde a Bíblia diz que Paulo pregava e eles atentamente analisavam o que ele estava pregando, se realmente era aquilo mesmo. Só que parece, irmãos, que nós estamos perdendo a essência do cristianismo verdadeiro. Muitas pessoas têm esquecido do Santo Livro. Você já reparou que a nossa geração é uma geração preguiçosa. Nós somos preguiçosos para ler. Nós não queremos dedicar tempo à palavra. Nós queremos entretenimento. Nós queremos gastar tempo com filmes, com séries, com coisas que não edificam. E muitas das vezes somos encontrados como crentes superficiais, que não manejam bem a palavra da verdade. Paulo diz para Timóteo também: Timóteo, te posiciona como soldado de Jesus Cristo, que maneja bem a palavra da verdade, que é hábil no manejar da palavra da verdade. Pedro também diz que nós devemos estar preparados para responder e dar resposta sobre a razão da nossa fé. Quando sermos questionados por que cremos em Deus, porque temos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. Chegará um momento em nossas vidas que carregamos o nome de cristão, que seremos questionados pela nossa fé. E nós não podemos envergonhar o Evangelho. Nós temos que saber responder de acordo com a palavra de Deus, para que o nome de Deus ali seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado naquilo que falamos, naquilo que pregamos diante de todos. Então tenha cuidado, irmãos. Outra praga que tem alastrado a igreja também é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é um movimento que muitas igrejas também têm aderido, que é que os meios não importam, mas sim que no fim das contas vai dar tudo certo. Não importa se eu estou pregando na igreja sobre historinhas de carochinha, mas no fim das contas todo mundo achou bom. São pessoas que usam meios carnais para atrair pessoas carnais para dentro da igreja. Cuidado, irmãos, com isso. Cuidado. Vivemos em tempo onde as pessoas não querem se submeter à santa palavra de Deus. Eu, você, nós como cristãos e servos do Senhor, nós somos escravos de Cristo. Nós devemos nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e sob a sua palavra devemos receber a sua orientação e vivê-la como ela nos ordena que vivamos. Se estudamos para o Senhor. Nós devemos viver à luz da eternidade e ter como planta da nossa vida, respaldo da nossa vida, a palavra de Deus. Não é isso que Paulo fala aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, no versículo 31? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu estudo é para a glória de Deus. Se eu sou esposa é para a glória de Deus. Se eu sou marido para a glória de Deus. Se eu sou filho, eu obedeço minha mãe e meu pai para a glória de Deus. Os cristãos eles devem partir de uma perspectiva bíblica para que possam assim cumprir a vontade do Senhor. E é importante que você tenha um conhecimento bíblico e sólido das Escrituras. É preciso, pelo menos o básico da fé. Porque o nosso conhecimento, irmãos, ele nos leva à prática. O seu conhecimento que você tem a respeito de Jesus e da Bíblia Sagrada diz muito a respeito da prática e do modo de vida que você vive. Todos nós somos influenciados pelo que pensamos.
pelo que cremos. A forma como agimos diz muito sobre aquilo que cremos em nosso coração. Então, se não temos um conhecimento sólido, um conhecimento prático da Bíblia Sagrada, nós não vamos viver de forma que agrade a Deus. É preciso ter esse conhecimento básico da fé, para que o nome do Senhor assim seja glorificado, exaltado o nome do Senhor. No versículo 5 ele diz: tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, entenda uma coisa. O que muitos têm oferecido e pregado em muitas igrejas? Que ser crente é a melhor coisa do mundo. Que ser crente é um sinal de riqueza. E se você for crente, você vai ser próspero. Ah, venha para a igreja que você vai arrumar um namorado. Ah, venha para a igreja que você vai arrumar um marido. Você vê os métodos que essas pessoas usam? Isso não é o Evangelho. A marca do Evangelho e do cristão é o sofrimento. Porque nós partilhamos do sofrimento de Cristo. E nós sofremos nesse mundo porque carregamos a verdade de Deus. Carregamos a verdade do Senhor. Verdade essa que só é encontrada em Cristo Jesus. Jesus diz em João 8,32: eu sou o caminho, a verdade. Aliás, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade é o Senhor Jesus Cristo, que foi revelado a nós por meio da sua palavra gloriosa. Tenhamos cuidado, irmão. Tenham cuidado. Volte-se para a palavra de Deus e permita-se, não permita-se, mas seja submisso ao Senhorio de Cristo. Deixe que Deus, o Senhor, por meio da sua palavra, coordene a sua vida, direcione a sua vida. Paulo disse que a palavra é útil para o ensino. Somente ela tem a verdade de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é apta também para exortar, para mostrar o erro do nosso coração, para reprovar o erro do nosso coração. Ela é útil para corrigir o nosso comportamento. A Bíblia Sagrada mostra como devemos viver e nos comportar diante da sociedade. Um antigo reformador puritano do século XVII, ele disse que a Bíblia nos mostra a melhor maneira de vivermos, a mais nobre maneira de sofrermos e a mais vantajosa maneira de morrermos. A Bíblia Sagrada, palavra do Senhor. Isso que temos em mãos não é um livro, irmãos, elaborado por ideias humanas. É um livro divino, onde o homem só pode obter a salvação e ter a vida eterna ao dar ouvido a essa verdade, a se sujeitar à verdade de Deus, a ser confrontado por essa verdade e, entendendo assim o Evangelho, submeter o seu coração em arrependimento e fé genuína ao Senhor, crendo que somente Ele pode salvá-lo da sua condição. Tenham cuidado. Então, o perigo àqueles que atacam a Bíblia Sagrada não são somente os ateus, os gnósticos, os filósofos, mas aqueles também que se dizem crentes, que creem na Bíblia, mas que com o passar do tempo começam a usá-la de forma inadequada, que de forma errônea começam a usar a Bíblia e inventar pensamentos que não existem nas Escrituras para moldar a sua vida e a sua conduta. Cuidado com isso. Você vê que muitas pessoas que usam a Bíblia para se justificar, a tal da justiça própria, são pessoas em pecados, que querem distorcer a palavra e que querem permanecer no pecado. Porque a Bíblia nos confronta a abandonar o pecado. As pessoas querem distorcer a Bíblia para permanecer nos seus pecados, para continuar no seu mau caminho, vivendo segundo a sua própria vontade. Voltemos ao Senhor, irmãos. Tomemos cuidado com os falsos profetas. Retende tudo, como Paulo fala. Retende tudo. Examinai a tudo.
Examinai tudo e retende, aliás, o que é bom. Somente o que é proveitoso para a edificação na fé. Tomemos cuidado. Aprendamos a suportar as aflições por amor ao Senhor Jesus e por amor ao seu reino nesse mundo. Cumpramos cabalmente aquilo que foi dado a nós. Se é ministério de pregar, que seja pregar. Se é ministério de consolar, que seja consolar. De ajudar, que seja de ajudar. Se Deus te chamou para fazer algo no corpo de Cristo, não seja omisso. Se é para louvar, se é para evangelizar alguém, a pregar o evangelho, não seja omisso. Se coloque como um soldado se põe diante do seu general. Aquele que é o capitão da nossa salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor. Suporte as aflições, faz o bom trabalho. Não murmure pelo fato de ser cristão e pelo fato de estar sendo perseguido pela verdade de Deus. Pelo contrário, Jesus diz no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e perseguindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então alegre-se se você está sofrendo pela causa de Cristo. Bendize ao Senhor. Eu sei que não é fácil, irmãos, lidar com a enfermidade, lidar com a perda, lidar com o sofrimento, mas entenda que o Senhor nessa situação é quem consola o nosso coração, é quem faz com que nós sejamos fortes e capazes de suportar isso, e no fim das contas permanecermos fiéis a Ele, suportando o falso ensino, os falsos mestres, aqueles que distorcem a verdade, mas não desvie o seu foco. Não desvie o seu foco. Paulo, ele diz que eis que uma coisa faço, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, da salvação em Cristo Jesus, da vida eterna, da consumação do reino. Esse é o meu foco nesse mundo, é viver para que Deus seja glorificado. Porque sabendo isso, vivendo dessa forma, eu tenho fé e confiança de que por meio de Cristo Jesus, aquele que é fiel para cumprir a sua promessa, Ele nos guardará do dia mau, Ele nos guardará do maligno, e vai fazer com que nós permanecermos inabaláveis, constantes, perseverantes na obra do Senhor. Não desanime pelo falso ensino, não desanime pelos falsos profetas, antes glorifique a Deus, porque Cristo é o sinal de que Cristo já está às portas para vir buscar o seu povo e a sua igreja. É um sinal de que o tempo está se cumprindo, de que o tempo está chegando, de que o fim está próximo. Não se escandalize quando você vê o amor de muitos esfriando. Não se escandalize quando ver alguém caindo em pecado. Não se baseie pela conduta de nenhum homem nessa terra. Olhe para Cristo. Pessoas que desviam da fé pelo fato de olharem para a vida dos outros, é um sinal de que você não estava andando com Deus. Você está andando com homens. Quem anda com homens está fadado ao fracasso. Quem anda com Deus, Deus é fiel para guardá-lo até aquele último dia, independente da situação, independentemente da situação. Então, porta-se como um bom soldado de Jesus Cristo. Pregue a verdade de Deus. Pregue a verdade de Deus, a tempo e fora de tempo. Pois sabemos que o nosso Senhor um dia virá para julgar vivos e mortos. Tenha isso em sua mente. Às vezes nós vivemos dia após dia achando que nada está acontecendo, quando tudo está acontecendo como Deus quer. Martin Lloyd Jones dizia que aqueles que leem a Bíblia não estão de forma alguma pego de surpresa pelo que está acontecendo no mundo. Não, porque eles já sabem que tudo isso é para acontecer.
para que cumpra-se a palavra do Senhor. Porque tudo isso faz parte do cumprimento das profecias do Senhor. E se Paulo diz a Timóteo que haverá um tempo em que pessoas não vão suportar a sã doutrina, o conhecimento bíblico verdadeiro, a pregação do Evangelho, saiba que no nosso tempo também não é diferente. Haverá, irmãos, pessoas que odiarão a verdade. Haverá pessoas que vão querer te machucar por causa da verdade. Que vai querer o mal para a sua vida e para a sua família por causa da verdade que você carrega. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Cristo Jesus que guarda o seu povo e a sua igreja e faz com que sua palavra permaneça inalterável, inabalável, século após século, ano após ano, eternamente. A terra passará e o céu passará, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Mantenhamos-nos, irmãos, como pessoas sóbrias, que suportam bem as aflições por causa do amor de Cristo. E não demos ouvido ao falso ensino. Antes sujeitamos-nos à palavra de Deus. Antes sejamos sóbrios e humildes, sabendo que o Senhor é poderoso para nos guardar do maligno e para nos guardar irrepreensíveis diante da sua glória. Amém? Amém. Curva sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Eterno Deus, bendito Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, quão necessitado de graça nós somos, ó Deus. Ó Pai, quanto perigo ao nosso redor, Senhor. Quanto perigo de falsos mestres. Quanto perigo, Senhor, de falso ensino, de falsos profetas. De pessoas que se levantam para distorcer a Tua palavra, ó Deus. Quantos nos últimos dias, Pai, têm se levantado para isso, Senhor? Para trazer desonra ao Teu reino, para que Teu nome seja, Pai, desonrado nesse mundo. Mas eis nós aqui como igreja do Senhor. Usa-nos, ó Deus, para a Tua vontade. Fortalece-nos pela Tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha como ânimo para o nosso coração, para que nós não venhamos olhar para dentro de nós, mas para Cristo, sabendo que do Senhor vem a consolação, que do Senhor vem a certeza de que o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa ao seu povo, e de que o Senhor cumprirá cabalmente cada palavra dada a nós, ao seu povo. Pai, não permita que nós sejamos achados como aqueles que são ludibriados pelo falso ensino, mas que amamos a palavra de Deus, e que tenhamos em nosso coração anseio de ouvi-la, a pregação da palavra de Deus, domingo após domingo, dia após dia. Que sejamos conhecidos como o povo do livro, do santo livro, que ama a Tua palavra, que se submete à Tua palavra, que prega a Tua palavra, Senhor, que vive a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ser conosco, ser com o Teu povo. Tudo isso te peço, Pai, crendo no nome que é sobre todo nome, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Bom ouvirmos o Evangelho, quando ele é pregado, quando Deus é glorificado, Jesus Cristo é o centro da sua mensagem. Qual é a nossa reação quando nós ouvimos o Evangelho, quando ele é pregado? Essa é uma pergunta, né? Será que nós temos o prazer de ouvir a palavra? Ou nós sentimos comichão no ouvir, coceira nos ouvidos? Feliz, meus irmãos, super feliz é aquele que dá satisfatoriamente uma resposta